Há aldeias que guardam mais do que casas e ruas. Guardam histórias, risos e memórias que não cabem no tempo. Valdemaceira é uma dessas aldeias, antiga estação de muda da Malaposta, terra dos monges de Cístara e das maçãs que deram nome ao vale. Aqui nasceu em 1973 o GRDVM e desde então as pessoas, as festas e as conversas deram vida a uma história que merece ser contada. Eu sou o João Mota e convido-te a ouvir as Memórias de Valdemaceira, um podcast sobre as raízes, as pessoas e as histórias que fazem desta aldeia um lugar único. Bem-vindos a mais um episódio do Memórias de Valdemaceira. Temos o prazer de ter connosco hoje três figuras de Valdemaceira: o Tonho Carlos, o Jim e o brasileiro. Tonho brasileiro, não é? É assim. Exatamente. É isso. Estamos aqui na minha casa. Eles trouxeram aqui uns petiscos para nós irmos provando. É sempre bom, numa coisa destas, é sempre bom termos alguma coisa para nos ajudar a conversar. Obrigado por aceitarem também este desafio, é um desafio de Valdemaceira, portanto, obrigado por esta partilha e por certamente contribuírem para mais este episódio. Eu não sei quem é que quer começar, não existem regras, como sabem, nós falámos, não existem regras definidas, nós vamos falando e as conversas sobre mais cerejas, certamente vão aparecendo coisas. Talvez o António Carlos, que é por ordem de idade. É isso, pronto, já estás incumbido. Não, mas o mais velho é o G. Então, olha, Estamos quase todos a chegar aos 70 anos, não é? Eu não, eu tenho pouco mais de 18, só agora é que terei a carta. Estamos todos a caminho de lá, não é? Estamos de saúde, isso é que é importante. É isso mesmo. Mas eu posso começar. Estava eu-te a dizer que o que representa para mim Valdemaceira, não é? Nasci no quarto da casa dos meus pais, tendo a minha mãe sido assistida no parto por uma parteira de Alfeizarão, e nasci numa segunda-feira fria de carnaval, no ano de 1956. Tenho muito orgulho em ter nascido nesta pequena aldeia, onde passei a infância até aos 13 anos e a adolescência apenas nos fins de semana e nas férias, uma vez que fui viver e estudar para Almada. Não tens banda sonora com violinos? Esta minha aldeia representa a ligação às minhas raízes, a aldeia onde nasceram os meus pais, os meus avós e a maioria dos meus bisavós, e onde preservo os meus amigos de infância, como estes dois que estão aqui hoje presentes, não é? Tu és um grande linguista. E onde pretendo que as minhas filhas e os meus netos mantenham esta ligação, de modo a também sentirem que a sua raiz vem deste lugar e não de Lisboa, onde nasceram. Não sei se calhar passava aqui a um de vocês também para dar a vossa... Tório, queres retomar? Eu, para mim, Valdemaceira associo àquilo que para mim sempre foi o mais importante, sempre foi, é e provavelmente continuará a ser o mais importante do meu laço emocional com Valdemaceira, que são as pessoas. Gosto de pessoas, tenho... Não sei se a sorte, se o azar de gostar de pessoas. Isso é bom. E gosto muito das pessoas de Valdemaceira. Também tinha aqui, organizei mais ou menos um método para podermos eventualmente abordar figuras que foram marcantes. Sim. Figuras que foram marcantes na minha infância, que foram marcantes depois na minha juventude, também um pouco mais tarde e ainda hoje. Eu, por exemplo, ainda hoje sigo um princípio que aprendi, devia ter 4 ou 5 anos, com uma destas figuras ímpares de Valdemaceira, que me ensinou, tu se quiseres ser alguém na vida, vende coisas que não são tuas. E isso foi um princípio que eu sempre segui. Isto não é treta, isto é um assunto muito, muito sério. Porque o Belmiro, por exemplo, do grupo Continente, toda a vida vendeu coisas que não era dele e creio que fez um império, constituiu um império que hoje os filhos dão continuidade. Enfim, isto é apenas um exemplo e refiro esse por ser demais conhecido. Mas isto era o Castro. Era o Castro, o pai da Ana, que de facto para mim foi uma figura naquela altura. Foi das figuras que marcou fortemente a minha infância.
E depois... Já agora, desculpa, Diz. relativamente ao Castro, a recordação que eu tenho da imagem dele é no café, ele dizer assim: meus amigos, para nós todos, eu pago-vos os cafés e as bicas todas, hoje. Quando eu me reformar, pagam vocês. O Castro dava-me com grande frequência 25 tostões, que na altura era uma pipa de massa, e dizia-me sempre: olha, aqui eu não te estou a dar nada, estou a investir em ti. Isso dentro dessa linha, é verdade, o Gin tem razão. E dentro destas figuras carismáticas, lembro-me, por exemplo, do João Venâncio, o pai da Rosa e da João, exatamente. Que era um homem que me dava boleia com muita frequência, de Caldas para Valdemasseira, sobretudo quando eu saía de manhã e que vinha almoçar a Valdemasseira, era um dos meus condutores frequentes. E então o diálogo com ele era qualquer coisa que para mim de outro mundo, porque os temas que ele desenvolvia pelo caminho... O Polícia. O João Polícia. O João Polícia. Eu, com todo o respeito, chamo-lhe o Sr. João, porque para mim mostrou-me que havia um mundo para além daquele que nós na altura conhecíamos e frequentávamos. Depois, há outra figura que para mim é das mais carismáticas de sempre, que me marcou definitivamente, o Menaias. O Menaias tem um sentido de humor... É verdade. Que eu conheço poucas pessoas, se é que conheço alguma, com aquele sentido de humor, de justiça. É um homem bom. E é um homem que tem uma inteligência... porque ninguém... Mal aproveitada. É mal explorada, se quisermos. Porque o sentido do humor dele é uma coisa fantástica. Uma coisa que sempre me fez rir, mas é um humor são. Sim. Não é... Eu estive em casa dele a gravar também um podcast. Ainda não passou, mas realmente também pude... Embora naquele dia, ele também não tinha nada preparado, e acho que a coisa podia ter corrido melhor, sinceramente. Mas acho que foi maravilhoso aquilo que ele contou, mas não te grito ao pé. Não. Já agora podem, se tiverem outras pessoas dentro deste raciocínio que queiram falar. Depois, enfim, há os amigos da escola, que são muitos. Fala tu. Eu tenho que falar mais porque eu é uma história de vida, não é? Sim. Eu vim parar do outro continente porque isto foi um vírus que se meteu quando eu vim cá com 16 anos, passar um mês de férias, que meus pais precisavam de cá vir, já não vinham cá há muito ano. Foi a primeira vez que vieste a Valdemasseira? Foi a primeira. Eu vim com 3 anos de idade, mas isso não me lembro. Foi quando houve aí os avós que faleceram e tiveram que vir cá, mas com 3 anos uma pessoa não lembra de nada. Mas com 16 vim cá, passar um mês de julho e sempre em Valdemasseira. Meus pais a resolverem as coisas que tinham que resolver e depois eu vindo de uma cidade grande, só concreto, horas para entrar em casa, é aquela idade do começo dos namoros, dos bailaricos e coisa que lá não havia. De repente, estão a ver o que é espetarem-me no meio de Valdemasseira. Eu até tenho uma lista que eu não vou ler, mas é desde o Ginho, o Toino, essa gente toda, o Abílio da Macalhona, o João Boia, o Carmona, a língua não, e depois é assim, aqui não havia, ainda não tinham passado a Gabriela, a novela, porque foi aí que o português começa a entender melhor o brasileiro. Então eu era novidade, toda a gente andava à minha volta e tal, eu era estrela. Foi uma espécie de um vício. Eu quando fui embora com 16 anos, eu já dizia para a minha mãe, um dia tenho que ir lá parar, porque eu nasci e vivi até aos 16 anos, e depois voltei aos 20, até aos 27, sempre em São Paulo. Mas eu nasci lá, mas aquilo nunca foi a minha terra, a minha cidade, nunca foi a minha pátria, nunca foi coisa. E nunca me arrependi, porque hoje um dos orgulhos que eu tenho é de morrer aqui e ter 2 filhos nascidos no Alfredo da Costa, em Lisboa. Já tenho um neto nascido em Lisboa e acho que valeu a pena.
Porque Epá, mas desculpa, se não leves a mal. Epá, mas não vais morrer agora aqui. Não há jeito. Aqui não dá muito jeito. ou seja, os bailaricos, roubar fruta de madrugada, era o Zé Gordo na manjedoura. Desculpa. Aí não para mais ali. Epá, nós nunca roubámos nada a ninguém, muito menos fruta. Pedíamos emprestado. Era só para a engorda. Não, pedíamos emprestado e testávamos o produto. E deixávamos sempre o nosso comentário no dia seguinte Isso. ao dono. Se estava bom, se Como é ele que era tinha isso? tratado bem. É as cascas à porta. E aconselhávamos a manter o tratamento para nós podermos Exatamente. repetir que aquilo estava de facto em Exatamente. condições. Deixávamos à porta do... Era isso exatamente como nos coelhos. Isso. Quando íamos testar de coelhos, testámos bastantes, normalmente era sempre o Salvac, que era o avô do... Já vi do que eram os Fernandito. melhores coelhos aqui da zona. Eram muito jeitosos, eram muito bem tratados. Mas até o próprio nunca levou a mal. Que uma vez apanhou-me na rua da padaria e, quando ele me chamou, eu pensei, bem, isto hoje é que vai ser. O coelho que vocês levaram, mas porquê é que vocês vão buscar porquê é que vocês vão saltar o muro para tirar o coelho? Vocês dizem-me, eu amanho o coelho, preparo o coelho, até se quiserem, nós fazemos o que vocês casa. levam aquilo no tacho e tudo. Portanto, era uma coisa, era uma relação que havia O aqui. Salvac era o avô do avô Fernando. Era, o Fernandito. Era o avô do Fernandito, Da Célula. exatamente. E é assim, pronto, é uma história de vida. Sim. E pronto, eu agora imaginem vir de uma cidade em que eu nunca tinha visto uma galinha perto. A galinha para mim era o caldo Knorr, não é? Pronto, e na cozinha lá da casa dos Gincos, os pais estavam em Lisboa, de madrugada a matarem as galinhas e coelhos e coisa. Isso tudo marca para o resto da fase. E estamos da a falar da vossa idade, que idade tinham nessa altura, mais Eu ou menos? devia ter 16, 17. Depois voltei para São Paulo. Mas vocês são todos mais ou menos a mesma idade. Voltei para São Paulo, depois vim cá uma vez de férias. Nesse mês de férias cá, sozinho, é que o Zé Gordo fecha o café dentro do carro comigo, estava frio, dentro do carro comigo. O Zé Gordo diz assim: brasileiro, tens que vir para cá, pá. Isto aqui é que é terra, pá. Aqui ninguém quer trabalhar, pá. Aqui quando há um feriado são 8 dias, pá. Tens que vir para cá e coisa. E aquilo, até hoje eu lembro-me dele estar com essa conversa. E havia o Zé Feijão, meu primo Zé Fã, que dizia: o amor em Portugal é diferente. E este? E é? Vocês jogaram todos no Campo da Burra ainda? Sim. Todos jogaram no Campo da Burra? E eu descalço. Nós inaugurámos o Campo da Burra. E eu descalço. Foi a nossa geração. Foram... tenho que contar essa história. Eu vou explicar como é que apareceu o Campo da Burra. Pronto. O meu avô, Sapata. António Simão Lourenço, mais conhecido pelo Sapata, um dia teve um acidente ali em frente à minha casa, à casa do José Fernando. Um carro, quando vai ultrapassar a carroça, toca-lhe na roda, virou a carroça. O meu avô alijou-se um bocado, mas a burra Eu não tenho tinha memória hipótese. disso. Será? A burra começou a ficar toda inchada e tal, e então tiveram que acabar por matar A burra. a burra. E então o meu avô foi enterrar a burra num terreno que ele tinha lá embaixo. Aí depois eu comecei-lhe a dizer: aquele terreno era bom para nós jogarmos à bola. E eles começaram a dizer que aquilo era ótimo para jogar à bola. Pronto, foi assim que ficou o Campo da Burra. Pois. Tem lá uma burra, burra enterrada. Pela burra. Enterrada. E ainda lá está. E depois começaram a jogar à bola, portanto inauguraram o Campo da Burra. Lembram-se que era o melhor que jogava aqui à bola? Vocês os três. Dos três eram os três maus. Depende da perspectiva. O Fernandito é que era o mais jeitoso. O Fernandito toda a gente queria na equipa. Por exemplo, se fosse para, Foi internacional com o Alfezarão. O Ginho é muito bruto. se fosse para furar bolas, eu tinha o recorde. E comigo passava a bola, mas não passava o jogador, um ou outro. Uma vez, mas não foi no Campo da Burra, foi num pinhal, a jogarmos lá em baixo. Veio a bola direita aqui ao Toino, e eu vou agarrar as pernas para ver se ele caía. Na altura em que eu vou agarrar as pernas, a bola vem, ele puxa o pé atrás para dar na bola. Quando puxa o pé atrás, me bate no nariz, partiu uma cana do nariz. Portanto, para além da bola, também era narizes. Mas hoje são amigos. Eu tenho aqui uma frase, que creio que foste tu, António, que diz assim: o Campo da Burra, primeiro palco de exuberantes
futebolistas brasileiros na Europa, o que jogava descalço era um prodígio, muito bom de bola, mas ainda melhor de coração. É verdade. Quem Ainda era? hoje. É o Brasil. É o brasileiro. Ele escreveu O isto João aqui há está a algum ver tempo. porque é que isto tudo cozinha lá dentro. Pronto, é o vírus que entrou e... É o vírus? Mas É o sempre vírus. fui aldrabão. Mas, ó João, desculpa interromper. Ainda sobre o Campo da Burra, para nós foi uma evolução. Porque antes do Campo da Burra havia o Restolho de Trigo, os Restolhos de Trigo, que as gerações anteriores à nossa disputavam as partidas, os solteiros casados, mas nós tínhamos que nos deslocar à Quinta. Sim. À Quinta do Frois, não era? À Quinta do Frois. Sim. E os jogos na Quinta do Frois dependiam muito da disponibilidade e também da disposição dos nossos colegas e amigos que eram os donos da Quinta. Se nós tivéssemos ganho na semana anterior, então na semana seguinte não havia futebol. Se nós levássemos uma cabazada, podia ser que até talvez fizéssemos mais 2 jogos na mesma semana. O Jorge Barretina esteve aqui e falou disso, dessa inconstância, essa teoria. Normalmente perdíamos sempre, porque vocês estão a ver o que era antes de jogarmos, tínhamos que fazer 10 km a pé para chegar lá ao campo, não é? Quando nós chegávamos 10 lá... km, também não é 10 10 km. Era que tínhamos para Foz do Areia, para ver as miúdas. Pois. Chegávamos lá todos arrebentados, perdíamos sempre. Mas eles tinham lá uma piscina também, não era? Mas era deles. Não era para Eles nós. não deixavam... Não, mas o Barretina falou aqui que se perdessem, normalmente eles deixavam-os tomar banho na piscina. Uma E vez... tenho a impressão que isso era porque o Barretina tinha uma prima gira. O Barretina também era conhecido por trazer as namoradas dele para aqui, não era? Do verão. Pelo menos ele falou nisso. Não tenho ideia disso. Não. Destas coisas não temos ideia nenhuma. Ok. As Uma amigas, vez as amigas. fizemos um jogo em Alfeizarão, que era o Valmaceira contra o Casal Pardo, e havia lá um rapaz, primo de uma namoradita que eu tinha no Casal Pardo, e o gajo andava a mandar lá umas bocas lá, que a prima agora anda a namorar um brasileiro e coisa, e eu soube daquilo. Meu amigo, levou tanta porrada naquele jogo, tanta porrada, que eu nem sei qual foi o resultado do jogo. Lembram-se disso? Lembro. Não? Nós Levou metíamos- tanto- metíamos- Era o Zé Bezeta. Zé Peseta. Epá, levou tanta Nós porrada. metíamos no meio dos dois, ensanduichávamos, e nesse mesmo dia à noite, num baile na Nazaré, ele veio-me dizer: ó Tónio, epá, tu és um tipo porreiríssimo, pá. Epá, mas porquê é que me bateram tanto no futebol? Epá, não. Isso foi um dia que nos calhou muito mal. Também havia aqui um sítio em Valmaceira, antes da Majadora ainda, não é? Que era a Pelola. Vocês têm memórias disso, certamente. Eu na Pelola, Sim, desculpa. eu tenho aqui uma para contar de lá. Então, estou embalado, depois contas Sim, assim. sim. Lembro-me de ter visto o final da Académica com o Vitória de Setúbal Sim. e o final do Mundial de 66. Era essa Lembro- Já havia televisão nessa... na É preto e Pelola. branco, É sim. preto e branco. Eu E a lembro- Chuchu também tinha, não é? Creio que sim. Na Pelola. Agora estou na dúvida se era na Chuchu, se era na Pelola. Tu tens razão, porque afinal... Pelo menos tu escreveste aqui outra vez que Sim, era na no Chuchu. fim, era na Chuchu, tens razão. Eu agora fiz confusão, porque a Pelola já foi mais à frente. Na Pelola eram as séries. Era o Bonanza, Isso. era o Bonanza, era o Dr. Killer. Não, mas a final de futebol de 66 foi na Pelola. Foi na Pelola. E então, posso contar eu, não é? E então, estávamos a assistir à final. À final, não, era o Portugal-Brasil. Sim. Penso que foi o primeiro jogo do nosso grupo. E então Portugal até ganhou, não é? Mas quando marca o primeiro golo, foi naquele campeonato do mundo que se iniciou a repetição dos lances. Isso não existia até à altura, não é? E então Portugal marca um golo e depois a seguir dá Marca outro. tudo a festejar, não é? Tudo a festejar. E nisto aparece a repetição e o Faustino grita lá atrás: 2-0, igualzinho ao primeiro. O Faustino Periquito. Faustino Periquito. Portanto, aquilo que a gente
aquilo que a gente tem ouvido dele ultimamente, há uns anos esta parte, portanto já era uma coisa conhecida há mais tempo. Mas eu se calhar agarrava aqui na Polola e no café, no Café Central. Lembram-se do polvo que o Hortaliça, que era o marido, o polvo assado, quando ele chegava, ele era marítimo, andava nos barcos de pesca, e lembro perfeitamente dele trazer daqueles sacos tipo serapilheira, cheios de socos secos que ele achava, que ele grelhava e oferecia. Portanto, aquilo era o aperitivo para as cervejas e para os tintos no café. Nesse espaço, que tempo depois, ou talvez em simultâneo, iniciámos os bailes, as matinés ao final da tarde. E a namoradinha do amigo meu, o Nelson Ned. O Nelson Ned. Foi uma época que marcou a nossa juventude. Se eu tivesse vindo nesta época, eu já não vinha para Portugal. E nesse espaço também aconteciam as grandes partidas de matraquilhos. E as partidas de matraquilhos, era uma coisa impressionante. E as fogueiras no meio da estrada, também havia umas fogueiras para aí, não é? Isso era quando as portas do café fechavam. Quando as portas do café fechavam... E a pega aos carros. Aí acontecia tudo. Por exemplo, recordo-me de uma noite em que nos rimos perdidamente, em que chegámos à conclusão que os caças, os aviões militares, os caças, paravam no ar para disparar. Isso foi uma noite, foi uma noite, uma coisa fabulosa. E tínhamos noites destas assim. E o teu avô ensinar um cão a falar? Sim, o meu bisavô. O meu bisavô. Ai, desculpa. Foi o bisavô. O meu bisavô diziam, portanto, os contemporâneos dele e alguns que ainda. O meu bisavô morreu relativamente novo, que me contavam e que me diziam: tu és igual era o Carlos Gomes. Tu és igual ao Carlos Gomes. Sabes que o Carlos Gomes tinha um grande patuá, uma grande lábia. Ele era tão bom nisso que até ensinou o cão a falar. Eu sempre me interroguei, sempre tive muito orgulho no meu bisavô, obviamente, por ter ensinado o cão a falar. Mas uma coisa que eu nunca percebi é porque é que ele não tinha ensinado a filha a escrever. Isso é uma coisa que eu ainda hoje me interrogo. Mas pronto, eu tenho muito orgulho. Não era a área dele. Seja como for, tenho muito orgulho na minha família. Eu até estou à espera de receber um prémio do PAN, se for o caso disso. E já agora, o Ginho há de se lembrar, nessas madrugadas, que eu gostava de saber, porque ainda hoje nunca entendi, porque é que nós despedíamos todos, cada um ia para a sua casa às 3, 4, 5, 6 da manhã, e havia um Zé Vitorino, punha-se na porta da casa do Ginho, com pedras a sério, a mandarem lá para cima para a coisa. Nunca partiu um vidro, nunca calhou, pá. E a gente a querer dormir, a querer... O Zé Vitorino. Pimba, a gente aparecia e não passado um bocado, lá vinham mais perto. Mas qual é que é a lógica daquilo? Havia muitas brincadeiras cá que eram parvoíces autênticas. Mas era o que se arranjava. Eu vou-vos contar uma das grandes parvoíces que eu assisti, mas não foi da nossa geração. Eu era pequeno e assisti a fazerem isto no largo da escola, mas uma geração mais velha que a nossa, não é? Penso que era do Charlinhas, mais velhos, não é? E então a brincadeira consistia no seguinte: arranjavam uma bilha cerâmica, metiam um gato lá dentro, tapavam a bilha e depois juntavam aí uns 10 ou 15, faziam uma roda, 10 ou 15, e começavam a passar a bilha de mão para o outro. Estava tudo desgraçado. A defesa dos animais não deixava. Não deixava, não. Até que a bilha caía no chão e o gato começava a fugir, não é? Mas completamente desorientado. Aquilo dava uma risada, que era uma coisa impressionante. Se fosse hoje, era impossível. Mas como já prescreveu o crime... Já. Aliás, está tudo prescrito, não é? Podemos contar, não é? Está prescrito e por escrito. E por escrito, é verdade. Também havia a festa do Valado, não é? E
A festa do O problema Valado, era a volta. associada à festa do Valado, existem vários episódios. Quer na ida para a festa do Valado, durante a festa do Valado e na vinda da festa do Valado. Mas te queres tu contar? Eu tenho uma que eu trouxe o João Boia, era o João Rodrigues, eu trouxe-o praticamente ao colo. Mas não digo, porque aquilo foi uma coisa Mas já por mais. O prescreveu, rapaz tu. vinha praticamente desmaiado. Pá. E depois eu tinha que chegar à tia, não é? A Fernanda, e tinha que ir para ele entrar em casa e o que é que eu ia dizer se eu era o responsável pelo João. Foi o início de grandes caminhadas que ele teve. Mas pronto, morreu feliz. Houve uma noite, que eu não me recordo porquê, nós éramos amigos do Bertolino. Sim. E o Bertolino, nesse ano, era festeiro. Portanto, era da comissão da organização da festa do Valado. E convidou-nos. E nós fomos naturalmente. Quando havia sempre o porteiro, que controlava as entradas no espaço reservado ao baile, aos bares. E quando eu vou a passar, o bilhete era uma coisa que nós raramente comprávamos. Tínhamos passe. E o senhor, olha, está bom. É o senhor que compra batatas. Sou sim, senhora. Moral da história. Tivemos ali uns tempos a falar, de volta de uma hora, de tal modo que comprei uma caminhonete de batatas que fiquei a ir buscar no outro dia. Uma caminhonete? Uma caminhonete de batatas. E, entretanto, o bar passou a ficar à nossa descrição com bifanas, minis. Portanto, foi uma noite em que o negócio não correu mal. Não correu mal. Para nós, quer dizer, o negócio tem sempre esta coisa, há sempre a perspectiva se o negócio é bom para os dois, se é bom para uma parte ou se é mal para a outra. Na nossa perspectiva, o negócio correu bem. Depois havia o Zé Gordo também, não é? Depois havia entradas no baile do Valado, quando a malta chegava lá mais tarde e ficávamos à espera que alguém saísse. E há um primo meu, que eu não digo o nome, o Zé Fernando, eu não digo o nome, o Zé Fernando, chega-se lá ao pé de um gajo qualquer que estava a sair para ir embora e ele diz assim: amigo, não me vende o bilhete? Vendo. Dê-me 10 escudos. Dou-lhe 20, pronto. Pagou o dobro do que o outro pediu, para poder entrar, para poder coisa. Sim. Não, mas isto sucedeu, ele não explicou porquê. Porque ele é gago. E então, ele, quando estava a negociar o preço do bilhete, quando ele oferece o preço que estava disposto a dar, ele, como era gago, já estava a dizer 20 está vendido. É isso. Eu tinha esta aqui também para contar. Tinha lançado uma questão. Tinha falado do Zé Gordo, Zé não é? Gordo. Era uma figura aqui de Valmaceira. Isso era um cromo, pá. Era um grande homem, pá. Então vocês certamente têm histórias do Zé. O Zé Gordo tinha um coração, pá. Pá, Eu cheguei a ver gente que chegava ao restaurante e que dizia a ele que não sabia se tinha o dinheiro todo para comer uma refeição. E ele dizia assim: vá lá para dentro, sente-se que eu trato de si e depois a gente fala. E não cobrava nada. Eu lembro-me disso, pá. Bom, o Zé Gordo nunca se sabe. Nunca Sim, sabe. mas... Nunca sabe era a frase favorita do Zé Gordo. Ó Zé, então e hoje vamos a Lisboa? Estávamos a falar Às 2 da manhã. às 2 da manhã. Ao fechar do café. Ao fechar do café. Zé, e se fôssemos a Lisboa? Nunca se sabe. Vamos beber uma... Que tal beber uma mini no Castelé? Aconteceu algumas vezes. Aconteceu algumas vezes. Era, E nunca ele se dizia sabe. sempre, nunca se sabe. E há uma cena que nós sempre fomos pessoas extremamente pacíficas. Aquilo que nós gostávamos era de nos divertir e enfim, sempre explorámos isso sem nunca pôr em causa a dignidade de terceiros, com o máximo de respeito. Mas houve uma noite dessas em que saímos e fomos a Caldas. Era vulgar naquela altura, íamos ao Camaroeiro. Era verão. Era verão, sim. E recordo-me que tinha aberto um restaurante há muito pouco tempo, em Caldas, mais ou menos ali naquele largo onde era a loja do Tomás dos Santos, não me recordo o nome do restaurante, mas era um snack bar, tinha um balcão corrido, como se usava naquele tempo, e nós entramos
provavelmente 5, 6, era a lotação do carro do Zé Gordo, que era um Vauxhall, e há um tipo que está sentado ao balcão, e o Zé era uma pessoa com um porte físico de grande envergadura. E manda um piropo qualquer ao Zé, mas uma coisa completamente despropositada, ofensiva. A propósito do porte físico dele. A propósito do porte físico. E o Zé, com uma calma, com um sorriso, porque o Zé, a expressão do Zé era naturalmente um sorriso. Sempre que ele falava com alguém, tinha um sorriso na boca. E foi com esse sorriso que ele se dirigiu para a pessoa. Tudo numa tranquila, calma. Repita lá a frase, faz favor. E o homem tumba. Eu nunca vi ninguém cair tão rápido do banco como aquele tipo. O Zé aplicou um direito, foi a única vez em toda a minha vida de Valdemaceira das noitadas que eu vi, que eu vi uma cena bancada, que aquilo foi um murro único, seco. Acertou-lhe em cheio. Em cheio, acabou a conversa, viemos embora, até amanhã, boa noite, muito obrigado. As pessoas, os amigos dele, a pedir desculpa ao Zé, não se fosse repetir a cena, e enfim, pronto, era uma pessoa com uma grande dimensão. Eu tive cenas com ele, uma delas era em São Martinho, no Cais, ele tinha um Renault 4, e ele... Estavas lá nesse dia, isso é conhecida. E eu mais que uma vez. Então, E ele passava entre aquele cabeça de amarração que está ainda lá, lá está. e o topo do cais, não é? Era um clássico do Festa das Noites. Aquilo devia era um clássico. Não foi uma vez, foram várias. Não, aquilo era o clássico do Festa da Noite. À noite, fôssemos onde fôssemos, podia ser a Lisboa, no regresso íamos ao Cais de São Martinho, íamos à ponta, onde acaba a estrada, não é? Onde acaba o Cais. Urinávamos todos para o mar, que tem um sentido de liberdade fabuloso, fabuloso, tudo em fila. Era aquela célebre frase do português, 1, 2 ou 3. Eram mais, mas pronto, aquilo era giro. Entrávamos no carro e depois, pumba. Todos lá dentro do carro, mesmo. Todos Ninguém saía. Ninguém saía. E aquilo começámos a 10 à hora, depois passou a 15, depois passou a 20 e para o fim já era a 4. Portanto, aquilo era um clássico. Com essa velocidade... não é para Agora todos. o João está a ver eu, com 17 anos, a viver isto tudo. Como é que eu depois voltava lá para a cidade de Pedra? Não. Complicado, não é? Não me arrependo. Pronto. E costumo dizer que eu sou mais de Valdemaceira, mais português do que vocês. Vocês nasceram cá, são obrigados a ser. Eu só sou porque eu pedi para ser. Tá? É que se tiveres os violinos também deves pôr. Fica bem o violinozinho. Um violino. Um violinozinho Um também. bocadinho de poesia. Tu também sabes todo, tu és um poeta. Havia aqui uma coisa que eu estou aqui a ler, a troca das carroças. Não te lembras dessa? Lembro, tenho uma vaga ideia, isso era do Carnaval. Sim. Mas isso já era mais a geração anterior à nossa. Ok. Nós participávamos como artistas convidados. Lembro-me de ter participado 2 ou 3 vezes nisso. Tinha alguma coisa a ver com o alfaiate? O alfaiate era o Treclareco. Aí, que eu saiba, o alfaiate nem de carroça tinha, creio eu. Não. O alfaiate, sim. O alfaiate é da nossa geração, portanto, é dos entretenimentos de grande dimensão intelectual. Nós, na altura, Da vossa geração era mais velho, não é? Sim, Na altura. era mais velho. Não, estou a dizer, quem praticava-nos nós. Sim. Nas noites de Carnaval, o líder era o Zé Vitorino, que montava o Treclareco, então o que era o Treclareco? É uma porta, 2 pedras presas por uma corda. As pedras eram penduradas na aldraba da porta e depois nós ficávamos afastados, alguns metros, a puxar a corda. E cada vez que puxava a corda, pom, pom, pom. O alfaiate... Zé Vitorino fazia isso sem corda. Também.
O alfaiate nós dizíamos que era dos que davam luta. Só repetíamos nos que davam luta. Os que não davam luta não fazíamos, não tinha interesse. Claro. E então saía com uma espingarda, um rifle, não sei, nunca percebi nada de armas, não sei que espingarda é que era, nem sei se era espingarda, na verdade, porque eu nunca vi tiro nenhum, nunca. Mas aquilo assustava. Assustava, não é? Assustava e criava ali uma certa adrenalina no nosso grupo. Mas o alfaiate também era uma figura aqui de Valmaceira, não é? É pá, sim, mas eu lembro um pouco do alfaiate, os contactos que o alfaiate era do Treclareco. Não... Na nossa geração era o Valentim. Pois. Esse eu já apanhei. Também apanhaste o Valentim. Apanhei. Agora, Coitado do homem. há aqui algumas figuras que eu considero Zé Chouriça. populares. Sim. Figura, Zé antes, Chouriça. mas o Zé Chouriça era da seita. Sim. Portanto, o Zé Chouriça, Era do lado o do- Traineira, era da seita, sendo figura, sem dúvida nenhuma, Posso mas era dizer da uma seita. do Zé E o- Chouriça? E o Zé Chouriça, por todas as histórias que possam dizer do Zé Chouriça, e há milhares delas, era também daqueles que têm um coração do tamanho. Uma rápida. O Chouriça, em 1976, veio de vez da Guiné. Chegou a Valmaceira de táxi, namorava a Beatriz. Antes o táxi, em vez de parar na casa da Beatriz, parou um bocadinho antes para ele entrar no café. Ele entra no café, por acaso eu assisti, ele entrou no café, fardado ainda, entrou no café, o grande aperto de mão a toda a gente e diz logo: hoje à noite os pêssegos do Joaquim Moinho estão bons, as maçãs de não sei quê, o melão. Como é que o homem há 2 anos que não vinha a Valmaceira sabia qual era a fruta que estava no ponto? E à noite lá fomos e estava tudo coisa. Era o tempo Depois é deles, que foi ver a namorada. Eu tinha um sentido de orientação à noite terrível. Eu vou-vos contar aqui uma coisa que eu chamo umas praxes que fazíamos aos grupos de amigos nossos que nos vinham visitar de Alfeizarão, Casal Pardo. Casal Pardo. E então, E os veraneantes. Os então, em que é que consistia isto? Epá, consistia em ir de noite roubar pêssegos sem que eles conhecessem os caminhos. Claro que acontecia, de noite nós íamos numa árvore e dizíamos: mas isto são pêssegos, mas eles estão no chão, apanha e tal. Isso Quando foi eles para chegavam, mim, isso quando foi eles para chegavam cá fora eram batatas, não é? Isso foi para mim. Eu Apanhaste enchi, essa eu também? enchi os bolsos. Olha. Pêssegos madurinhos que estavam no chão. Quando a gente chega à estrada na luz, batatas. Batatas. E então, epá, nós já tínhamos a coisa combinada, às vezes até era o Chouriça, epá, Sim. que ia primeiro esconder-se lá num Isso. sítio qualquer. Nós levávamos aqueles grupos connosco, pá, não é? Ali pelo meio do remeteiro abaixo, pá, não é? Apanhar peso Ele e tal. conhecia as Às valas tantas, todas? eles não conheciam nada, não é? Quando eles já estavam completamente perdidos, pá, começava a gritar, às vezes era o Traineira, pá, a gritar: É lá o homem, é lá o tenho homem." aqui a arma, vou matar um, vou disparar, sai. Começava tudo a fugir, só os víamos era a cair nos charrecos. Isso. Nós Nas tínhamos valas. medo de que eles caíssem dentro de algum poço. E então, pá, depois quando eles regressavam, aquilo era uma risada, pá, Mas tivemos um caso mais sentirem grave. que foram pranchados, não é? Otóino, e no dia seguinte, quando há jogo de futebol, malta do Casal Pardo com as pernas todas em sangue. das como é que chamava aquilo? Das Seixilvas. Sim. Daqueles combos. E houve um caso que só apareceu no outro dia à hora do almoço, que era, foi o Carlinhos. Exatamente. E que o homem ficou tão assustado, perdeu-se, que só no outro dia, à hora do almoço, é que apareceu. Esse foi um dos casos extremos. O Carlinhos era conhecido por, quando vinha de Lisboa cá, de férias, embebedava-se com uma laranjina C. Ele só via laranjina C, mas nós dizíamos: "Epá, já estás bêbado com a laranjina C." Não, mas o Zé Vitorino fazia isso muito bem. O Zé Vitorino dizia: eu posso beber o vinho que quiser, que não faz nada. Agora, se eu beber uma laranjina C à colher, com aquelas colheres pequeninas do café, eu fico completamente... É verdade, ele dizia isso. Não? Também havia 2 contemporâneos do... Não sei se vocês cortaram lá alguma vez o cabelo, que era o Fernando Franco e o Tonho Lopes, não é? Isso era meu tio. Eu, O Fernando era meu tio. Mas eram os 2 barbeiros. Eram.
fim de semana. Algum de vocês foi lá cortar o cabelo alguma vez? Eu convivi bastante com o Tónio, com o Tónio Lopes, com o António Lopes, Sim. mas com outra faceta que ele tinha, que era de jogador de cartas, Sim. da SUEC. Havia um grupo no GRDVM, que eram habituais da SUEC, e ele era um deles. Era ele, o Beleza, o saudoso Beleza. O Beleza tinha uma frase para mim que era: ó António, deixa eu falar, eu ainda hoje não percebo bem como é que ele era muito fino, era inteligente, mas onde é que ele adquiriu o vocabulário? Ó António, tu tens um jogo desconcertante. Epá, desconcertante, para aquela altura em Valmaceira era uma palavra, um vocábulo que nem todos usavam. E a propósito, tu tens um jogo desconcertante. O Beleza era uma coisa... A propósito da sueca. A propósito da sueca. Jogava o Carloto também, que era um dos... O Faustininho, portanto, eram aqueles que eram os profissionais da sueca. Não se admitia newcomers, jogadores novos, recém-chegados, que não fossem apaixonados pelo jogo. Eram todos bem-vindos, desde que tivessem a paixão pelo jogo. Tinham que viver aquilo, tinham que gritar, tinham que viver aquilo. Vocês nunca jogaram a Leaks? Eu não, mas algumas pessoas da minha geração jogaram, eu nunca joguei. Nós era mais Lerpa. Era Lerpa. Nós era... Epá, por propósito da Lerpa, já agora, se me permite, João e vocês, Gin e António, nós jogávamos muito à Lerpa. Jogávamos à Lerpa por tudo e por nada. E houve uma época em que nós nos juntávamos à minha casa para gravar cassetes. Olha, muito à semelhança do que estamos aqui a fazer hoje, a gravar cassetes para mandar para o Toninho Brasileiro. Era? Era. E então fazíamos, eram bem-vindas mensagens, um bocado inspirados noutro fenómeno que também nos afetou a todos, que era a guerra colonial, que na altura os soldados mandavam pelo Natal um aerograma ou uma mensagem gravada na RTP1. Espero que todos estejam bem, não me recordo exatamente qual era a frase, mas bom, era a seguir um bocado esse modelo. Todos os amigos de Valmaceira passavam por minha casa a mandar uma mensagem ao Toninho Brasileiro. E um dia estávamos a fazer isso e jogávamos à Lerpa, entretanto, porque aquilo eram sessões que demoravam muito tempo, gravávamos discos e jogávamos a tostões, qualquer coisa assim. Mas não jogávamos com dinheiro. Normalmente jogávamos com feijões, milho, mas naquele dia não havia legumes. E então a única coisa que tinha à mão eram palitos. Partia os palitos e tal, e cada um jogava com palitos. E uma das presentes diz: epá, mas eu com palitos não sei jogar. Esta já foi falada. A respeito do Leaks também já falámos disso. Parece que isso é uma coisa. Mas eu com palitos não sei jogar, não consigo jogar a isso. Então agora como é que é? Estou andando aqui a pagar e vocês jogam com palitos? Não. Mas só para contar um episódio, e vou buscar mais outra das figuras de Valmaceira. Numa dessas sessões, nós fazíamos a casa da minha mãe, que vocês recordam-se com certeza, portanto, era a casa que está mais junta à Estrada Nacional. Então, nós abríamos a janela da sala e a janela da sala ficava dentro da Estrada Nacional. Com um bocado de sorte, ainda devia meter o pescoço de E fora. quando nós gravávamos, aquilo estava tudo aberto, que até era para sabermos quem vinha, quem ia. Normalmente, quando vinham pessoas, eu levantava-me e ia abrir a porta para entrar. E um dia está o Jorge Reforma Agrária. O Jorge Reforma Agrária era uma figura também impressionante de Valmaceira, das noites de Valmaceira, das largadas todas, das carreadas. Exatamente. E então o Jorge chega: pá, Jorge, anda, vou-te abrir a porta. Tónio, não, deixa estar, não te levantes, não vale a pena, deixa estar a fazer o que estás a fazer. Levanta a perna, alça a perna, pumba, dentro de casa. Ali, sem mais. O Jorge, de facto, era o homem que... Fui uma única vez aos touros, uma garreada ao Velado com ele. E então, na altura, tinha um primo que era focado, eu tinha a mania que, não, isto, touros e tal, é comigo.
não consegui, assim que viu o tamanho do touro, acabou-se de vez a veleidade de ser focado. O Jorge foi lá, e o Jorge pegou naturalmente, o Jorge pescou. Era o Jorge Reforma Agrária também, uma figura incontornável das noites. Fez Reforma Agrária? Já faleceu há uns anos. Já foi. Mas vivia cá? Vivia numa casa que era dos avós do Carlos Feijão. Sim. Já faleceu há alguns anos. E ainda anos. por causa dessa sala da casa do António Carlos, eu devia ter os tais 17 anos. O pai dele tinha lá umas garrafas de uísque, que era marítimo, trazia aquilo. Então nós juntávamos os giradiscos, os cassetes, aquele gravador de rolo, e eram tardes inteiras. A Fórmula 1, quando dava na televisão, aquilo era uma maravilha. Eram tardes e noites inteiras ali. A primeira vez que eu bebi uísque na minha vida, apanhei uma torcida tão grande, fui parar ao hospital em coma, alcoólica. Os senhores acreditem se quiserem. Eu tive restauração durante quase 50 anos. Qualquer cliente que me pedia uma dosezinha de uísque, eu servia com o nariz de lado. Convida-me para beber um uísque. Eu não posso com o cheiro. Foi dessa... Tu és tão mentiroso. Não é não. Tu és tão mentiroso. Não é não. Nunca mais ninguém me viu beber uísque. Eu tenho uma garrafa bebes à escondida? Tenho uma garrafa de uísque. Um filho meu me deu quando arranjou uma namorada e deram-lhe aquilo e tal. Está lá em casa, tal e qual. Se não fores lá bebê-la, eu não bebo. Nunca mais me esqueço disso. Foi João, se me dás licença, introduzia aqui mais outro tema que já foi abordado num dos podcasts anteriores, que eram os embarcadiços. Todos nós, os naturais de Valmaceira, não estou a falar dos brasileiros, isso é outra gente. Já sei o que é que vais dizer, mas metade da minha família também era. Todos éramos filhos de marítimos. E nós tínhamos mais uísque. Eu era um dos que fazia isso. Eu trocava garrafas de uísque por garrafas de vinho tinto. Porque eu vinho tinto não tinha, mas o uísque era às caixas. O uísque em Valmaceira, naquela altura, vocês não imaginam, era uísque e tabaco. Uísque e tabaco, SG Gigante na altura e Marlboro. Toda a gente fumava à borla. Lembra-se a garrafeira do Zé Fá? Sim. Os marítimos já foram alvo aqui também, as mulheres dos marítimos, numa homenagem do Rui Pedro. Também tiro o chapéu ao Rui Pedro, porque foi um bom momento. Foi uma homenagem muito merecida. Mas, portanto, há todas essas histórias. Os marítimos que à porta do café eram noites a contarem-nos os episódios das viagens, o Zé Vivaldo, o Zé Bá, o Tonica. Também era um episódio bom, só com marítimos. Só com marítimos. E depois tinham todos uma coisa boa, os marítimos. Tínhamos aqui esta mesa, não chegava. Todos compravam um carrinho, não é? E então havia carros que eram fabulosos, quer dizer, na nossa história, que marcam. Um que foi marítimo e depois foi um dos carros onde se calhar mais quilómetros fizemos muitos, que era o Datsun 1600 do Totio, do Zé Fã. Em casa do Zé Fã fizemos noitadas de ouvir música toda a noite. E foi a nossa academia musical, foi a casa do Zé Fã. O Zé Fã tinha uma aparelhagem que ainda hoje, em termos de alta fidelidade, seria uma excelente aparelhagem. E foi aí que começámos a ouvir música a séria. O que é que vocês ouviam nessa altura? Era Barry White, gostávamos muito, era Barry White, era Tina Turner, era Genesis, Procol Harum, era assim. Sim. Ouvimos... Em casa do Fernandito apareceu... Mamas and Papas. Sim, e já agora, o Bacalhau a Blitz foi o primeiro disco da banda Blitz. Sim. Que eu trouxe uma vez quando vim de férias. Isso encaixa bem naquela história. Eu já me feijão, e aquele disco foi sucesso. A música para nós e os discos naquela altura era uma coisa... Aretha Franklin, Ella Fitzgerald. A primeira vez que ouvi Ella Fitzgerald foi em casa do teu tio. Sim, ele tinha... Por acaso esse disco foi o Tonico Feijão que me deu, de Ella Fitzgerald. Mas a música para nós e os discos, era uma coisa... Nós devíamos acabar este episódio com uma música. Toninho, tu tocas? Sim, eu toco e metemos aí. Lembro-me do Toninho ter o Night at the Opera dos Queen, quando apareceu. Aquilo era uma coisa incrível. Eu lembro o Led Zeppelin. Deixa-me contar esta.
Eu lembro-me quando o Tónio começou a trabalhar uns meses antes de eu trabalhar, e eu perguntei-lhe, então, estás a gostar de estar a trabalhar? Como é que é o vencimento? Como é que é? Epá, olha, dá para comprar 25 discos por mês. Muito bom. E durante muito tempo a nossa unidade monetária era o LP. Durante muito tempo. A unidade monetária era o LP. É pá, são mais ou menos 10 LPs. Pá. Ia-se à Avenida de Roma Exatamente. e ao Valentim de Carvalho e os restauradores. Exato. E eu mais o Toninho fomos assistir ao primeiro, acho que, concerto do Gênesis, que foi uma coisa... Não, foi o último. O primeiro último único. com o Pipo e o primeiro, Gabriel. sim. Sim, eu também Foi o fiz último com- espetáculo também- em O Cascais. primeiro, não é? Antes não tinha havido nenhum Sim, caso. mas eu digo o último. E então fomos a Cascais ao concerto do Gênesis, e então levámos escondido um gravador de cassetes para gravar o 4 concerto. pilhas. Não. É, sério, pilhas. Pá, Aquele tijolo. assim. pusemos aquilo a gravar, todos descontentes. Quando chegámos cá fora, pusemos aquilo, era só um ruído. Um ruído, não se ouvia nada. Escondido aqui, escondido.